Pessoal, bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Amanhã de hoje vai começar o nosso trabalho, primeiro horário do nosso trabalho. Fazendo a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa, protetor dos animais. A letra da oração vai estar aqui na tela. Quem quiser cantar junto, fique à vontade. Tá bom? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Bom, a gente vai começar a nossa palestra de hoje com a nossa companheira Flávia. Vai falar sobre um pouquinho da espiritualidade dos animais. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Jefa Sorocaba. Que tenham um ótimo tratamento, um ótimo dia. Meu nome é Flávia, o Wilson já falou, sou tarefeira aqui do Jefa. Eu sempre trago alguns assuntinhos aí referentes aos nossos animais, à espiritualidade deles. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a espiritualidade deles, né? São seres espirituais. Vou explicar um pouquinho como que funciona isso. Ah, mas por que você vai falar sobre isso, Flávia? A gente já sabe que os animais têm alma, a gente vem aqui, a gente faz o tratamento espiritual neles, a gente dá o passe neles, a gente sabe tudo que eles são seres espirituais. Mas eu trouxe umas justificativas para vocês. Para quem não sabe, índios, escravos e mulheres já foram um dia considerados seres sem alma, acreditem ou não. Tanto que Kardec teve que trazer em um dos seus artigos na Revista Espírita, um artigo explicando, detalhando que mulheres têm alma, né? E inicialmente foram as mulheres que foram consideradas com alma, por conta do espiritismo, Kardec trouxe pra gente, porque antigamente as mulheres eram vistas como seres inferiores, só estavam aqui para servir os homens, realmente elas eram consideradas seres sem alma mesmo. E aí Kardec achou interessante trazer um artigo falando sobre isso, né? Eram considerados instrumentos de prazer. Então, aí mais para frente vieram os índios, os escravos, a gente já sabe a história toda, como que eram tratados. E por fim, os animais também eram considerados seres sem alma, que vieram aqui para nos servir, apenas isso, né? E aí eu trouxe só um iniciozinho, para vocês entenderem que a doutrina espírita, ela foi pioneira nesse assunto. Ela não só foi pioneira no assunto de trazer para o homem que as mulheres têm, que somos todos seres espirituais, mulheres, índios, escravos, animais, mas os animais também. E a doutrina espírita, ela é pioneira no assunto. Então, para quem ainda não sabe, o Livro dos Espíritos foi a primeira literatura da codificação, que muitas vezes a gente acha que foi o Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Não. A primeira literatura da doutrina espírita foi o Livro dos Espíritos. E nós tivemos 2 edições. A primeira edição, ela é de 1857. Não tínhamos nenhuma informação sobre a espiritualidade animal, entre aspas, tá? Porque hoje, nós estudiosos, e todas as outras pessoas que estudam a espiritualidade animal, se a gente pegar a codificação espírita, tem muita coisa que fala sobre a espiritualidade animal, né? Que a gente antigamente não estava preparado, vamos dizer assim, para entender esses seres do nosso lado, que também fazem parte aí da criação divina, que merecem o devido respeito. Então, em 1857 não falava-se sobre isso. Aí nós tivemos a teoria da evolução de Charles Darwin em 1859. Logo em seguida, em 1860, veio a segunda edição do Livro dos Espíritos. Tem um capítulozinho lá pequenininho, na segunda parte, chamada Os Três Reinos, que fala sobre o reino mineral, reino vegetal,
e o reino animal. E fala da nossa interação com eles, fala de princípio inteligente. Eu já fiz uma palestrinha aqui sobre a alma dos animais, já provei que existe, através da codificação, das citações na codificação espírita mesmo. Então não vou ficar me atentando muito a isso não, tá bom? Então aí a gente teve a segunda edição que fala sobre o reino, os 3 reinos, que não somos só nós, né? O reino animal, nós fazemos parte do reino animal, nós somos o reino entre... Tem gente que considera o reino hominal, porque nós somos realmente seres diferentes, especiais, mais dotados de inteligência, né, do que os animais. Isso não tem como também a gente querer se comparar a eles, porque faz tudo um processo de evolutivo mesmo, tá? E aí, só para finalizar, só para a gente seguir uma cronologia, e Charles Darwin, em 1872, já começou a fazer experiências aí, testes com os animais, e ele fez um livro. Ele publicou um livro, A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais. Então a gente vê que a cronologia vai nos trazendo informações cada vez mais importantes, né, dos animais para a nossa vida. Eles não são simples máquinas como supomos, isso a gente tem na codificação. Então, rapidinho eu trouxe, provamos que os animais possuem alma. Eu trouxe 2 citações do Livro dos Espíritos, que a gente fala lá sobre a evolução do princípio inteligente, que todos viemos de um único princípio inteligente e fomos evoluindo. É nesses seres que são nos animais que o princípio inteligente sofre uma transformação e torna-se espírito. Ali eu pus em maiúsculo, porque a gente sabe que quando a gente entra na fase hominal, a gente é considerado espírito com E maiúsculo, por conta aí da nossa inteligência, do nosso livre-arbítrio super desenvolvido. A alma dos animais se difere realmente da alma dos seres humanos. A questão 597 já fala isso, ele é também uma alma, porém inferior ao homem. Não no sentido pejorativo, no sentido evolutivo, tá bem? E aí a Revista Espírita, de março de 1860, fala que os animais evoluem, a alma dos animais evolui tanto como a nossa. Então a gente não tem como não entender isso, né, gente? A gente vem, para quem acredita em reencarnação, que é o que a gente vive aqui, a doutrina, não só eles, como nós, a gente vai voltando e a gente vai evoluindo, tá bem? Então isso aqui é só uma pinceladinha pra gente entrar. Por que você está falando tudo isso? Falei da cronologia, falei das informações, a doutrina espírita é baseada, a gente acredita na reencarnação, a gente acredita que há uma vida após o nosso corpo físico, que é a nossa principal vida. E a gente tem aí a espiritualidade ao nosso redor, que estão o tempo inteiro agindo sobre a gente. Basta a gente parar e ouvir. Então a gente sabe que as informações são trazidas mas como é que surgiu a doutrina espírita? Foram os espíritos que trouxeram pra gente. Da onde veio esse monte de informação? Quem inventou tudo isso? Não. Allan Kardec pegou, mundo inteiro, sessões mediúnicas, foi feito, ele juntou tudo e trouxe pra gente no livro dos Espíritos. Por isso que é o primeiro livro. É um livro de perguntas e respostas sobre todo esse monte de coisa que a gente tem dúvida. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o Espiritismo, vá no Livro dos Espíritos. De preferência na segunda edição, que também consta os 3 reinos, tá? Porque se a gente for no primeiro, vai falar de animais. Então, as informações são trazidas conforme a gente esteja apto a entendê-las e compreendê-las. Porque, vamos dizer, há 100 anos atrás, quem aqui? Os animais não preciso nem falar, né? Era uma brutalidade absurda, porque o nosso princípio inteligente também, veja a evolução do homem, né? As nossas atitudes que arrastavam as mulheres pelo cabelo, e veja hoje, nosso princípio inteligente, ele evolui. Então, há 100 anos atrás, o homem tinha um comportamento, hoje tem outro. E os animais a mesma coisa. E nossa relação com os animais também mudou de uns 20, 30 anos para cá. Antigamente os cachorros ficavam lá no quintal, a gente nem olhava na cara. Hoje tem nome de gente. Gente, eu já vi cachorro com o nome de Antônio. Tem alguém que tem cachorro com o nome de gente aqui? Joaquim, isso que eu ia falar, Antônio, Joaquim. Então, hoje em dia, até nome de gente. É errado? Não é errado. A humanização excessiva é outra história, né? Mas a gente tem que acolher, tem que estar perto, então tem que ter família, temos que tratá-los como filhos mesmo, né? Eu sou dessas que acho que tem que ser. Então, hoje eu resolvi trazer um pouquinho, mudar o foco, em vez de ficar falando da codificação dos livros, da doutrina André Luiz, Joana de Ângeles, Emmanuel. Eu trouxe autores pra gente, aquele slide anterior, que a espiritualidade vai trazendo pra gente informações. A gente tem aí um monte de livros novos, né? Então, não são livros de 1860, 1870, são livros de agora, 1900, 2000 e pouco, que tem autores que estão sobressaindo. O Marcel Benedetti é um veterinário, ele morreu, faleceu, mas ele é o precursor mesmo. Foi ele que
Tem uma palestra dele que ele conta a vida dele e a espiritualidade veio, cutucou, vai lá que você precisa trazer informação para as pessoas, né? Então eu trouxe para ele aqui. É um síntese mesmo do que são realmente os animais, para a gente ter essa percepção mais aguçada, que isso eu não tinha trazido para vocês ainda. Então, segundo Marcel Benedetti, espiritualmente os animais podem ser comparados às crianças. Como assim? Vamos entender isso. Crianças são seres humanos, porém, ainda não se tornaram adultos com todas as faculdades, capacidades e experiências que um ser humano possui. Então, a gente tem que levar o nosso filho na escola, a gente tem que falar, a gente tem que educar, a gente tem que dizer o que tem que ser feito, porque ele não sabe, não é um adulto, né? Os animais é a mesma coisa, a gente não fala, não é faz xixi aí, faz aqui, vem comer, é a mesma coisa, tá? Então, por isso que ele faz essa comparação com crianças, e ele me convenceu, porque eu não tinha essa informação. Aí eu comecei a ler, como assim criança? Sensacional o que ele fala aqui. Então eles não têm ainda todas as vivências que um ser humano possui. Crianças espirituais, então a gente muda para a parte espiritual. Então espiritualmente a gente vê que eles não têm ainda o livre-arbítrio igual a gente, eles são muito infantis, assim, então a gente tem que continuar cuidando, tem que cuidar deles como crianças espirituais mesmo. A gente tem que ensinar eles. Eles estão aqui para ensinar o amor pra gente, mas a gente também ensina para eles, é uma relação recíproca. Eles, como crianças espirituais, não adquiriram ainda toda a sua bagagem espiritual igual nós, igual a gente que já tem o nosso desenvolvimento moral, a gente já sabe muito mais que eles, já conhecemos a Deus, eles ainda não, né? Mas eles estão num processo e nós estamos aqui para isso, para ensiná-los a amar, para ensiná-los a questão espiritual. Então, eles ainda não adquiriram uma bagagem espiritual que nós, seres humanos, possuímos. Não tiveram experiências e aprendizados suficientes para se tornarem um espírito como nós. Então, por isso que eu coloquei o espírito com letra maiúscula. Eles são considerados espíritos com letra minúscula, todos os animais. Como nossas crianças, os animais precisam ser cuidados, educados e respeitados, né? Então, tanto fisicamente como espiritualmente, eles são considerados crianças. Né? Às vezes a gente vai dar uma bronca lá no cachorro, ele não sabe porque está tomando uma bronca, né? Às vezes chegou depois de 5 horas que ele estourou a almofada, você vai dar bronca, ele não vai saber, coitado, né? Mas ele vai entender que alguma coisa errada ele fez. E aí na próxima vez a gente vai falar de novo, e aí isso é um ensinamento. Bom, aí eu trouxe o André Luiz aqui, né? Ele é da codificação, mas eu trouxe porque eu achei importante isso aqui, ó. Pra gente entender um pouquinho como é que é a vida deles, né? Morre, vai pra onde, faz o quê? Poxa, o que aconteceu agora? Isso eu acredito que seja uma aflição. Já falei isso aqui em outra palestra, mas eu acho importante a gente repetir, né? Porque a gente está aqui no meio do tratamento, o animalzinho falece. No plano espiritual, os animais também são tratados à semelhança de crianças no jardim da infância. Ou seja, faleceu, vai lá, eles pegam, acolhem e continuam os seus ensinamentos, se for, para que eles continuem no plano espiritual. Eu vou falar um pouquinho isso mais para frente, tá bom? Eles são bem cuidados pela espiritualidade, os amigos espirituais acolhem, assistem e amparam os animais no plano espiritual. Então não achem que eles vão falecer e vão para sei lá para onde, vão ficar perdidos. Foi isso que me introduziu nesse mundo de espiritualidade animal. Eu perdi uma primeira cachorra minha e chamava ela de Mil Faces, onde a janela que eu estava, ela estava lá. Aí ela faleceu, eu falei, e agora? Como é que ela vai viver sem me procurar? Vai me procurar, não vai achar. Aí eu comecei a estudar, isso foi uns 15 anos atrás, que tinha bem menos literatura, e foi aí que eu comecei a entender tudo isso. Então a gente tem que se sentir confortável, né, que o máximo de coisas boas, o máximo de cuidado que a gente der, vai ter gente lá para ampará-los. Olha lá, aí eu trouxe o Eurípides Cook. Ao desencarnarem, os animais são orientados e mantidos por espíritos da natureza. Os espíritos da natureza, eles não são tão elevados. Mas, vou continuar aqui. Cuja missão é protegê-los sob orientação de espíritos elevados. Ou seja, olha quanta gente que está envolvida no acolhimento dos nossos animais. E são mantidos em grupos específicos para cada raça. Tá bom? Porque não acontece, eles realmente ficam ali junto com os cachorrinhos, não fica se misturando com gato, eles ficam ali até a hora que tiver a finalidade deles estiver definida na programação reencarnatória que eles também têm, tá bom? Aí eu trouxe Irvênia Prada. Irvênia Prada também é uma veterinária, super, hiper, depois do Marcel Benedetti, eu considero a Irvênia Prada. O espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso, e utilizado quase imediatamente. Vou explicar o que é isso. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. O espírito do animal pode ser prontamente utilizado para uma infinidade de situações, dentre elas
o reencarne. Ah, mas o animal ele já falece, logo em seguida ele já reencarna, imediatamente ele é utilizado no plano espiritual. Realmente uma das opções é ele reencarnar logo em seguida. Vai da programação reencarnatória dele, vai do perispírito dele, sofreu muito, não sofreu? Tem muitos animais aí que são abatidos, que sofrem demais, eles têm lesão no perispírito, eles precisam de um tempo a mais. Ou tem animais, por exemplo, vamos falar o cão terapeuta, ele trabalha aqui, ele trabalha no plano espiritual também, então tem algumas finalidades, mas eles estão sempre super bem acolhidos pela espiritualidade, não ficam por aí. E aí vai o que eu falei aqui, não dispõe de tempo com outras criaturas. Eles vão, o que eu falei atrás, eles vão se juntar a outros animaizinhos, tem as colônias espirituais específicas para cada animal, se sofreu muito, se não sofreu, né? A história do Rancho Alegre, vocês já ouviram falar? Tem as colônias espirituais, que eles são recebidos, são tratados, ficam sim, já estão bem, ainda não chegou a hora de reencarnar, ficam lá nos belos campos de flores, felizes, com um corpinho novo, né? Então é isso, Irvênia Prada também, literatura maravilhosa para ler sobre ela. Aí a gente tem o livro Evangelho dos Animais, que ela é de uma equipe lá de São Paulo, uma casa chamada Seama. Esse Evangelho dos Animais é uma psicografia deles. Sandra Calado, ela fez a psicografia desse evangelho. Esclarece que os animais não têm liberdade de ação no plano espiritual em função do livre-arbítrio deles, né? Vai largar um cachorro sozinho lá, mesma coisa aqui, larga no meio da rua, o que vai fazer? Não sabe o que fazer, ele precisa da nossa instrução, ele precisa do nosso, tirando os coitados que são abandonados, que ficam em Ó Deus do Ará, eles precisam, no plano espiritual a mesma coisa, né? Os animais não têm liberdade de ação no plano espiritual, estão sempre com a gente, com algum espírito que cuide deles, mas lá eles podem permanecer por determinado período de tempo. Então foi o que eu disse, eles podem reencarnar imediatamente, aí não tem, mas a gente não tem como saber. Isso faz parte da comissão dos espíritos evoluídos que vão fazer a programação reencarnatória deles. É muito mais simples a programação reencarnatória deles do que a gente. Por isso que eles não têm expiação, a gente vai para cima, a gente faz lá as reuniões, o que você fez, o que você não fez, a gente não sabe, é uma verdade. A gente está lá, é uma discussão terrível para ver o que a gente vai voltar, como que, né? Os animais não, alguém determina para eles o que viveu, o que não viveu, viveu numa casa feliz, agora vai em outro. Então, assim, aí são os espíritos evoluídos que realmente, mais evoluídos que determinam. Então, já vimos que podem reencarnar imediatamente, ficam determinados no tempo. Já falei que eles podem ser animais de trabalho, ajudar nas zonas umbralinas em resgate, ajudar em trabalho lá mesmo para pessoas que estão precisando, para espíritos que precisam de amor, né? Não é só resgatar, não. Os espíritos estão precisando de um pouco de acolhimento. Os animais fazem super parte. A gente não vê os cavalos aqui, os cachorros. Após o desencarne, o espírito do animal é imediatamente cuidado pelo planeta. De novo, eu estou batendo para a gente não ter medo. Eu perdi uma cachorra faz 25 dias. Eu me preparei para isso. É difícil. No primeiro dia eu chorei o dia inteiro, mas depois a gente lembra desses ensinamentos. Cadê ela? Tá bem, tá acolhida. Né? Não é fácil falar, mas eu já passei várias vezes e passei faz pouco tempo por isso. E eles são direcionados para alguma atividade de acordo com a sua elevação ou mesmo encaminhado para a reencarnação. Estou repetindo isso com diversos autores para que a gente entenda que isso realmente é verdade. Como eu disse, Allan Kardec pegou lá um monte de lugares, a mesma informação ele trouxe. Então a gente está vendo que vários autores trazem a mesma informação para a gente, porque a questão da espiritualidade animal ainda é meio recente, então a gente precisa acreditar no que tem fundamento, que a grande maioria traz pra gente. Os animais podem trabalhar no plano espiritual, mais uma opção. Eles podem trabalhar no plano espiritual como nós, seres humanos, e seu trabalho serve para a sua evolução. Não é só pra gente, não. Então eles trabalham lá e eles evoluem também. Eles evoluem trabalhando aqui e evoluem trabalhando lá. Igual a gente. Tá bom? Aí um pouquinho de informação a mais para vocês. Ah, tá bom, falar, mas os insetos, cara, os insetos mortos faz o quê? Os insetos são animais super primitivos. Então, olha lá, animais menores e mais simples, como os insetos, são rapidamente reconstituídos. Outros animais que podem ser úteis e ajudar os espíritos por suas características próprias, costumam ficar no mundo espiritual por tempos variados. Dependendo do animal, o cão terapeuta foi aqui, lá também ele vai ser terapeuta, um cão de caça, um cão mais bravo, vai ajudar os espíritos lá nas zonas umbralinas, isso acontece. Não, eu estou falando de animal, de cachorro, mas também a gente tem aves, a gente tem cavalos que ajudam bastante lá no plano espiritual, tá bom? E essas informações vêm do Ricardo Capuano. O Ricardo Capuano, ele é de São Paulo, ele tem um livrinho
pequenininho. A gente não tem aqui porque nem eu consegui comprar mais o livro físico. Mas é sensacional. Eu comprei no Amazon.com. Chama Meu Animal Morreu e Agora, gente. Quem quiser ler esse livro, é assim, sei lá, tem 60 páginas, 50 páginas. Ele explica tudo. Não tem uma palestra que eu não pego aquele livrinho para ler e para trazer alguma coisa para vocês. Olha que informação importante que ele trouxe. Olha lá, ainda vemos cães auxiliando no resgate de espíritos na zona do umbral, animais que auxiliam pessoas com dificuldade de aceitar ficar separados de suas famílias em virtude de suas mortes, animais que participam de trabalhos espirituais, doando as energias de seus fluidos aos irmãos animais doentes, ou seja, quantos animais são úteis ao homem no mundo espiritual também. Então não somos só nós que vamos para lá e estudamos e evoluímos, eles também. Conhecemos pessoalmente muitos casos de cães, gatos, cavalos e aves que, por serem muito úteis no plano espiritual, estendem a sua estadia por anos a fio. Então, tem imediatamente utilizado. O livrinho lá, O Evangelho dos Animais, uma mensagenzinha aí, por trás de todo o corpo físico de um animal, há uma alma que existe no mundo. Há uma alma que se relaciona com o mundo, com consciência de si mesma e do ambiente ao seu redor, que é o que os animais vivem. Os animais têm aquela consciência, o livre-arbítrio. Tem gente que fala que os animais nem têm livre-arbítrio. Eles têm um livre-arbítrio de escolhas simples pelo corpo que eles habitam. Então, eles têm sim, eles se relacionam com o mundo. Eles sofrem, a gente tem sede, eles também têm sede. A gente tem fome, eles também têm fome. A gente sente frio, eles também sentem frio. Né? Eles são considerados animais, seres sencientes. Até certo ponto. A gente sabe que eles têm as mesmas sensações com a gente. Por que nós vamos deixar o cachorro tomando chuva? Vai morrer de frio, né? Tem gente que deixa lá no quintal. Você gostaria de ficar sentado ali debaixo da chuva? Ninguém. Então se coloca no lugar do animal, sim. Temos que nos colocar. E olha, nem coube aqui, tá? Consegui encaixar o que eu falei para vocês aqui da questão espiritual dos animais. Vários livros do Marcel Benedetti. O Marcel Benedetti tem bastante literatura. Também tem dois livros dele que são a base de perguntas e respostas, que a gente é facinho de ler. Então tem bastante literatura aí. Então é isso, é um pouquinho mais para reforçar para vocês aí sobre a importância da vidinha que vocês têm aí do lado de vocês, né? E não se preocupar. Eu sei que é fácil falar, não é fácil falar porque eu falei, a sorte eu digo, né, que eu perdi há 20 dias atrás uma das minhas cachorrinhas e a gente se prepara para isso. Eu sei que emocionalmente às vezes a gente não tem, mas faça o que está ao seu alcance. Né, se coloque no lugar dele, né, medique, leva no veterinário, o veterinário fala para dar um remédio, traga para fazer o tratamento espiritual, faça o evangelho no lar, porque muito do que a gente vive passa para eles. Então se a gente está bem, eles ficam melhores, né? Então faça o que está ao seu alcance. Foi. Aí eutanasiou, está arrependido? Calma. Se é um momento, não vou falar eutanasia aí, porque às vezes não tem dinheiro, às vezes não tem condição emocional. A gente não está aqui para julgar ninguém, né? Me arrependi. Não tem problema, no próximo você não vai fazer, você vai fazer diferente, né? A gente meio que condena a eutanásia, mas não tem o que fazer. Tem gente que eu falo, me coloca pedir a Deus para me colocar em situação como a de uma cachorra. Graças a Deus, ela morreu no meu colo. Mas eu conheço muita gente que chegou a um ponto que não dava mais. Claro que a gente não tem que tirar a vida de outro, mas assim, com consciência, com bom senso. Gente, era isso que eu queria falar para vocês. Agradeço, um bom tratamento a todos e fiquem com Deus, tá bem?